Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Mari D'Agostinho, micropigmentadora, expert em correção, uma aula aí de cicatrização pra gente. Então, não saiam daí que vem muito conteúdo bacana demais. Gente, eu acho que todo micropigmentador já sofreu ou sofre essa dor de em algum momento não ter uma boa fixação, né, dos seus procedimentos. Acho que é uma dor comum de qualquer micropigmentador, né? Já foi a minha dor durante muito tempo e às vezes você começa a buscar N fatores do porquê que o teu procedimento não tá fixando, né? Começa a buscar pigmentos diferentes, né? Lâminas diferentes, um dermógrafo melhor. E muitas vezes os problemas, né, ou os desafios na fixação tá basicamente ligado à tua implantação, né? Você não tá sabendo implantar esse pigmento corretamente, seja ele com dermógrafo, seja ele com tebori, seja a forma que for. Então a técnica, gente, é um dos fatores principais e primordiais para você ter uma boa fixação do teu procedimento, tá? Então assim, você entender aonde você tem que implantar esse pigmento, qual é o peso da mão que você vai colocar para implantar esse pigmento, né? Faz toda a diferença na hora da fixação. Nós entendemos que se nós implantarmos o pigmento de forma muito superficial, ele não vai fixar. Né? Tem muita gente que fala assim, falam que o pigmento ele é implantado na epiderme. Gente, não existe isso. A epiderme ela sofre uma renovação celular muito constante, então esse pigmento não vai estar ali, né? Ele vai estar se renovando ao longo de 28 dias, as células estão se renovando e ele não vai estar ali. Então se você implanta muito superficial, ele não vai fixar. E eu passo que se você implanta muito profundo também, você tem o risco de ou ter uma tatuagem, ou de você ter uma cicatriz, que é muito pior ainda, né? Você causa uma lesão nessa pele, principalmente se for com tebori, tá? Com lâmina. E você causar um processo inflamatório muito grande na região, ou seja, uma agressão muito grande, né? Ao invés de você trabalhar ali na derme, na camada correta, da derme mais superior ali, que a gente chama de derme papilar, abaixo da camada basal, seria o ideal, né? E como que você consegue isso? Você consegue isso, gente, com treino. Quanto mais você treina, melhor você fica, né? Então a gente tem N formas de treinar o peso da nossa mão. Você pode treinar em pele artificial, né? Que são as borrachinhas de látex. Você pode treinar, o pessoal tem treinado muito em fruta. Tem um vídeo meu aqui no canal, inclusive, treinando a profundidade correta. Se você não viu ainda, tem aqui a profundidade correta do indutor manual. Um fio muito superficial, eu faço lá um fio muito superficial, um fio muito profundo e o fio perfeito, o fio ideal, né? Onde eu tenho uma implantação na camada correta, eu tenho a angulação correta da lâmina em relação à pele, eu tenho um processo inflamatório controlado, ou seja, tudo isso interfere. Então, às vezes, não adianta você ter o melhor pigmento, você ter o melhor equipamento e você não saber utilizar isso a teu favor, tá? Você tem que ter muita consciência disso, que o peso da tua mão vai estar totalmente ligado com o resultado que você vai ter. Claro que se você utilizar um pigmento melhor, uma carga pigmentar alta, vai te ajudar muito, né? Principalmente se tratando de técnica artística, onde a gente trabalha com a mão mais leve, com o peso da mão bem moderado. Com certeza, isso vai te ajudar muito, mas eu tenho certeza que muitas de vocês, se já não tiveram, tem essa dor de a cliente chega depois de 30 dias ali, quase não tem fixação do pigmento, né? E eu vou falar uma dor daqui a pouquinho, não sai daí que daqui a pouquinho a Kelly tá entrando comigo, de uma dor muito comum que acontece com vocês. E por que é que isso acontece, né? Você faz o procedimento, a cliente sai bonitinha, e aí passa uma semana, a cliente liga desesperada falando que não tem nada na sobrancelha. Ou tá branca, não fixou, saiu todos os fios, ou saiu toda a shadow, formou muita casca. Por que que isso pode acontecer, tá?
Então fica aqui comigo que daqui a pouquinho eu já vou chamar a Kelly. Gente, quando a gente fala de processo inflamatório, é algo muito sério. Por isso que vocês têm que tomar muito cuidado, né? O que a gente vê de erros aí, de processo inflamatório, gente, por excesso de peso de mão, excesso de passadas. A pessoa acha que quanto mais ela ficar insistindo ali, ó, ainda mais lábio é o que mais acontece, mas em sobrancelha também pode acontecer. De a pessoa achar que quanto mais ela ficar passando, quanto mais ela ficar insistindo, mais ela vai ter ali a implantação do pigmento. Ao passo que é o contrário. Quando você tem o peso da mão controlado, quando você sabe a técnica, quando você controla, quando a tua mão se torna a extensão do dermógrafo, sabe? A extensão do tebori. Eu falo que nós temos pincéis, nós somos artistas e temos pincéis nas nossas mãos. Então, quando a tua mão se torna, o equipamento se torna a extensão de você, você controla a técnica, gente. E aí você vai dar passadas muito leves e muito sutis e a fixação vai ser perfeita, você fixa com poucas passadas, você não precisa ficar insistindo, você não precisa ficar agredindo. Eu falo que é virar uma chavinha na cabeça da gente, é muito incrível. É algo assim impressionante. Ai, que deliciosa! Ah, Amor, boa noite! bem, boa noite. Tudo bem, minha linda? Seja muito bem-vinda, viu? É uma honra para mim te ter aqui numa live minha. Para mim é De uma verdade honra mesmo. Para mim, assim, imensa. é um prazer ter essa oportunidade de ter essa troca com você. É um privilégio muito grande mesmo. E fiquei muito feliz de você ter aceito o meu convite. Eu que fico feliz, me sinto honrada por estar participando. Então, eu Ah, estou falando aqui em relação à fixação de pigmento, né? O que sim, acontece? Muitas vezes elas têm muita dificuldade, né? Quem não passou no início da carreira com essa dor, né, de você não ter a verdade. fixação ideal Uhum, do procedimento, seja ele com microblading, seja ele com um dermógrafo. uhum. Então, eu já tive essa dor e às vezes a gente acha que você tiver um equipamento bom, só um dermógrafo maravilhoso, um pigmento incrível, eu vou ter um bom resultado. E a gente sabe que são N fatores que envolvem um bom resultado final na pós-cicatrização, né? Exatamente, E até exatamente. por isso que eu fiz questão de trazer, porque, gente, a Kelly, vocês não estão entendendo. A Kelly é uma enciclopédia, a gente tem que, ó, Ah, sugar ela. Então, Kellyzinha, se apresente para as meninas, conte-nos quem você é, com o que você trabalha, qual é a sua arte. Se apresente para elas. oi, gente, eu sou Kelly Ribeiro. Sou uma micropigmentadora que, na verdade, uma jornalista primeiro que foi arrebatada pelo amor e cuidado e autoestima através da micropigmentação. E aí, você brincando aí, né, dizendo que eu sou uma enciclopédia, na verdade não, mas assim, o que o jornalismo trouxe, né, foi a questão dos porquês. Quando a gente tem que publicar uma notícia, a gente tem que saber os detalhes para não correr o risco de ser processado. Porque, Sim, porque a gente pode ser processado não somente a empresa, mas o profissional. Então, é muito isso. sério a gente, ao publicar, né, uma informação, a gente ter os porquês, a gente saber os detalhes direitinho. Então, como eu atuei por 10 anos no jornalismo, quando eu mudei para a micropigmentação, eu acabei trazendo isso, né? Então, por exemplo, no Sim. meu primeiro curso, a professora dizia: olha, você misture tantas gotas disso com tantas gotas daquilo. E eu, por quê? Então, tudo era por quê. Eu parecia uma criança de 4 anos. Por quê? Por quê? E esses Uhum. porquês acabaram me levando para buscar um conhecimento, né? Além da questão de somente aceitar aquela informação. Porque, assim, Uhum. só falando rapidinho, eu acho que é uma questão da nossa educação como um todo. A gente não é estimulado a questionar. Quando a gente Sim, questiona, é como se a gente fosse contra, mas não é verdade. A construção sim, do conhecimento ele se dá a partir de questionamentos, né? claro. Então, essa busca de porquês aí acabou me levando para a biomedicina, aí acabou me levando para a pós-graduação em dermomicropigmentação que eu Legal. concluí.
Hoje sou professora, né, em alguns polos do Brasil. Vou assumir agora a missão de coordenadora dessa pós-graduação aqui no meu estado, sou da Paraíba. Hum. E estamos aí, né? A gente, aquela história, Imagina, só sei que Kelly. nada sei, é muita coisa para a gente aprender, né? Mas É muita coisa. Há quanto tempo você está na micropigmentação, Kelly? eu estou na micropigmentação há 4 anos. Vai fazer 4 anos 4 em anos. janeiro. 4 anos em janeiro. E o que que te levou, ó, eu entrevistando a jornalista, e o que que te levou a migrar de jornalismo para micropigmentação? Foi tão interessante porque eu brinco que é Papai do Céu que me conduziu, né? Porque eu achei que eu ia morrer no jornalismo. Mas aí eu fui ficando assim um pouco triste com algumas questões, porque eu fui assumindo o cargo de coordenação e a gente sabe que infelizmente, né, existe muitas coisas envolvidas, né, política, econômica e tal. Então eu fui me entristecendo um pouco com a área, né? E Uhum. aí decidi deixar sem ter nada em vista e uma amiga me chamou para fazer curso. Ah, você está muito em casa, você precisa ver gente, senão você vai entrar numa depressão. E detalhe que antes, muito antes do jornalismo, eu tinha tido um problema de autoestima seríssimo de uma cirurgia que eu fiz que deu errado, que eu quase esqueci andar, né? Isso desde a minha adolescência. Aí eu brinco que Papai do Céu me conduziu por esse caminho, por quê? Primeiro que eu não imaginei que eu ia deixar o jornalismo, né? Uhum. Deixei de uma forma forçada, vamos dizer assim, porque eu não Sim. estava muito feliz com aquilo ali que eu estava vivendo. E essa minha amiga disse: Vamos fazer um curso de maquiagem? Eu, não, mas curso de maquiagem, eu nem me maquio. Não, não, mas. Então, assim, eu fui mais por insistência dela do que Entendi. por vontade minha. Aí comecei a gostar e aí resolvi fazer um curso de design para meramente complementar a maquiagem para poder fazer a sobrancelha, o desenho da Sim. sobrancelha direitinho. Aí me encantei por design mais do que pela própria maquiagem e pelo design naturalmente eu fui para micropigmentação. E Uhum. aí eu que tive problema de autoestima, agora estava cuidando de autoestimas e por isso que eu digo assim, foi o Papai do Céu Uhum. que conduziu por esse caminho. E hoje eu Nossa. vejo que o jornalismo, ter vivido o jornalismo me agregou. E eu acredito que essa missão, agora, além de cuidar de autoestimas, vai também pelo aspecto de tentar comunicar a micropigmentação, né, pelo um viés científico, né, que eu gosto bastante desse lado. Então, Nossa. estamos Que aí nessa incrível, caminhada. Kelly. E aí você entrou na micro e falou, não, vou fazer biomedicina também, porque uma coisa puxou a outra. Exato, porque eu senti a necessidade de conhecer, né, um pouco mais sobre anatomia, fisiologia, a partir do momento que a gente trabalha com a tela viva, né, uma tela Uhum. que reage ao que a gente tá Sim, fazendo. Então, eu senti a necessidade e fui cursar biomedicina. que maravilha, gente. Que história incrível em tão pouco tempo, né? E, nossa, você acabou de palestrar no Estética em Rio, não foi isso? Isso, exatamente. E você falando da questão de fixação, uma das coisas, inclusive, que eu palestrei no Estética em Rio foi falando de fixação também, né? Porque eu falei de Uau. 4 chaves, né? Que abrem portas para clientes que nos valorizam, e essas chaves estão relacionadas às nossas principais dores na micropigmentação, que no caso seria fixação, durabilidade, né, do procedimento, Uhum. mudança de cor e qual foi a outra, meu Deus? Nem eu mesmo lembro. É fixação, durabilidade, mudança de cor e esqueci, Mari. Daqui a pouco vem a outra. Daqui a pouco vem a outra. Nossa, É, que incrível. Então caiu bem, veio bem a calhar, porque a gente estava pensando num tema, eu falei, eu preciso de um tema muito condiz exatamente com o que a Kelly domina muito, né? E acredito que tem tudo a ver. E eu acredito sim que a cicatrização, você deve concordar comigo, tem papel fundamental para a gente ter uma boa fixação, né? sim. Então, assim, eu falo por mim, né? Eu já passei muito por isso, né? Eu tô há 12 anos na micropigmentação, então, assim, já passei muito dia não simplesmente não fixar e aí ficar buscando, que achava que era no pigmento que estava o problema, achava que era no equipamento que estava o problema, e muitas vezes o problema estava na minha técnica aplicada de forma incorreta, né? Minha mão sempre foi extremamente leve.
ao contrário da grande maioria que tem a mão às vezes um pouco mais pesada, eu estava Aham, falando para ele que vocês não podem ir nem tão leve que você não chegue na camada correta e nem tão pesado que você passe da camada. Então sim. tem aquele limiar ali exato da onde tem que ficar o pigmento. Sim, e além disso, existe uma série de fatores, porque assim, uma das coisas que eu falei, né, e vou trazer para vocês em relação à fixação. Uhum. A gente sempre escuta que quanto maior a inflamação, menor a fixação, né? Mas Isso. a gente, será que a gente entende o porquê disso exatamente, né? E aí eu fiz uma alusão, porque eu gosto sempre de brincar, né, na palestra. Ah, a Dani lembrou aqui, é expansão mesmo, a outra chave, Dani. Obrigada, Dani, eu lembrou. Expansão, exatamente. Então, assim, a gente sempre escuta essa questão, quanto maior a inflamação, menor a fixação, mas por que Uhum. exatamente? E aí é importante a gente entender o mecanismo de inflamação. E eu gosto Sim, sempre de brincar com analogias para ficar mais fácil de entender. Então, sim, vamos falar um sim. pouquinho sobre isso, né? Na nossa pele, células que a gente chama células sentinelas. É esse nome mesmo que ela recebe na saúde. E aí, como um sentinela, ela é um soldadinho ali vigiando a região. De repente, quando acontece algo diferente, que no nosso caso da micropigmentação é a agulha ocasionando uma lesão ali na pele, essas células sentinelas, elas vão acionar, gritar, chamar um comando geral, que é a tropa de elite, né? A tropa especializada. Então eles gritam: perigo, venham até aqui, tem um problema, a gente precisa de reforço. Acontecendo algo. E está acontecendo algo. Essas células, né? Vamos dar nomes, existem várias, mas tem os mastócitos, células dendríticas, são células que estão ali na pele, são sentinelas e elas avisam esse comando geral. O comando geral mora lá no vaso sanguíneo, ele não está na pele. E aí, o que acontece? Claro que a célula não grita, ela secreta substância. Uma dessas substâncias que ela secreta é a histamina. O que é que a histamina faz? Proporciona que o vaso sanguíneo, o comando geral não está lá no vaso sanguíneo, que o vaso sanguíneo se dilate. Para quê? Para que as células de defesa consigam passar por ele mais rápido, para chegar onde está o local da lesão. Então, se Uhum. esse vaso sanguíneo se dilata, né, essas células chegam e aí esse vaso tem estruturas, né, o epitélio que a gente chama, ele Uhum. abre, vamos dizer assim, espacinhos para essas células passar. Só que aí você há de convir comigo que no vaso sanguíneo tem bastante líquido, né? Sim. Quando as células de defesa saem, sai muito líquido junto. Então, quanto maior a inflamação, aliás, o machucado, Cara. mais a célula grita: venham, venham, ainda não é suficiente, vem mais gente, que esse inimigo, ele é muito grande, né? A lesão está sendo grande, ele é muito grande. Então, mais extravasamento vai ter do vaso sanguíneo. E aí se forma um edema. Só que aí, quando se forma o edema, que é justamente esse líquido que saiu junto com as células, né? Quando se forma esse edema, chega um momento que o organismo entende que precisa drenar. Aquilo não pode ficar ali, né? Sim. E aí, quando drena, o que é que acontece? O pigmento que estava ali, ele vai embora junto, principalmente as partículas Uhum. pequenininhas, porque os pigmentos, eles não são do mesmo tamanho, né? Uhum. A gente não enxerga isso a olho nu, obviamente, mas se a gente tem a Sim. oportunidade de ver num microscópio, existem partículas que são maiores e menores, porque Uhum. existe, aí a gente entra num outro conceito que é da química, forças entre as partículas, forças intermoleculares, que a gente chama de forças de Van der Waals, que é o quê? A tendência desse pigmento se agrupar, se aglomerar. É tanto uma Uhum. prova disso é que quando a gente deixa o frasquinho lá parado, se a gente não toca, passa um tempão, separa o Separa pozinho, tudo. separa o Aham. pozinho da parte líquida. Isso é por Sim. conta desse fenômeno da força de Van der Waals. É como açúcar. Se a gente deixar açúcar parado, não forma os cristalzinhos, é nesse Sim. mesmo esquema. Então, Se agrupam, né, ali. Uhum. se agrupa, né? É, então, quando a gente, no caso, por conta disso, vai existir partículas que estão mais próximas
e vão ficar maiores e outras que, né, menores. Então, as menorzinhas, elas acabam, principalmente elas, né, acabam Bem indo bom. embora quando o organismo drena aquilo ali. Então, é por isso que quanto maior a inflamação, menor a fixação, porque vai ter um edema maior e vai ter a drenagem do organismo levando aquilo ali. Então, é super Olha que importante, como você interessante. falou, a questão da técnica, né? E não somente a técnica, mas a gente saber orientar a nossa cliente. Como assim? Existem casos que a gente nem sabe, mas que causam inflamação. Por exemplo, o sol. O sol é uma inflamação. O nosso Eu falo que bronzeado, as pessoas. o pós-procedimento é tão mais importante do que o procedimento em si, né, Kelly? Exato. Se eu já tenho uma inflamação, que é natural, a inflamação, é uma Sim. resposta do nosso organismo. Só não inflama se a gente estiver morta. Mas sempre inflama. Vivo tá inflamado. É. Então, assim, eu não posso gerar mais inflamação, né? Se eu já Uhum. tenho inflamação, eu não posso gerar mais. E tomar sol é uma inflamação, é um processo inflamatório. As pessoas não sabem, mas, por exemplo, quando a gente fica bronzeado, isso é uma resposta inflamatória. Porque Olha só. o sol incidiu, o raio ultravioleta incidiu ali, gerou processo inflamatório, e esse processo inflamatório avisa para os melanócitos, que é a célula que produz a melanina, que a pele está desprotegida e eles trabalham mais, né? É Sim. inflamação. Existem alimentos que são inflamatórios. Então, existem Nossa, várias coisas que são inflamatórias, que também, se a cliente não segue o pós que a gente recomenda, gera inflamação em cima de inflamação. E aí edema, mais edema e drenagem que leva embora o pigmento. Então, quando a gente fala de edema, não é que precisa ficar aquela coisa gigantesca, não. Aí já é o extremo, né? Mas, já compromete. Ó, tem bastante gente dando boa noite aí, Kelly. Tem oi, uma ali boa falando boa noite, noite, coisa gente. linda. Boa noite, gente. Estamos aqui tendo Aham. uma super aula com essa mestra aí da biomedicina, falando a respeito de cicatrização, processo inflamatório. Eu separei algumas perguntinhas aqui para a gente trocando, mas você já foi super me respondendo aqui as coisas que eu ia perguntar. Sabe o que eu queria que você abordasse com elas? Sim. Então, a cliente faz o procedimento, sai do seu estúdio bonitinha, né? A Uhum. gente faz o procedimento, ela sai toda linda, ela acha que aquela cor que tá ali, que é só o resquício da tinta, né? Que tá ali Uhum. sobre a pele, na verdade, o que tá é o que tá lá dentro, né? O que foi implantado, mas elas acreditam que aquela casquinha ou aquilo que está ali sobre a pele é o que realmente vai ficar, e a gente sabe que não é. Uhum. E aí o que acontece? Passam-se os dias, eu acho que você já deve ter visto isso muito, é bem comum acontecer com a maioria dos micropigmentadores, Aham. em determinados tipos de pele mais. A hora que começa a sair a casquinha, sai todo o pigmento. E aí Uhum. a primeira semana parece que não tem nada, parece que não pegou o pigmento. E Sim. aí o que acontece? A cliente fica desesperada, óbvio. Liga para profissional, olha, acho que você passou uma cor muito clara, não pegou, não fixou, e etc e tal. E quem é Sim. novata se desespera nessas horas, fala, meu Deus, o que foi que eu fiz? Né? Ou a Uhum. própria cliente, meu Deus, passei alguma coisa errada, lavei, não usei cicatrizante, o que é que eu fiz? Pois Sim. bem, passa essa primeira semana, com uns 15, 20 dias, a sobrancelha começa a voltar. O quê? O que está acontecendo? É mágica? O que acontece? Então, assim, de uma forma mais técnica, porque tudo que eu trago para elas aqui, Kelly, é uma coisa muito simples para elas entenderem. Mas eu acho Sim. muito importante a gente trazer essa coisa mais técnica, Uhum. de estudo mesmo, para a gente realmente entender como que o organismo e o processo, das células, de tudo que envolve o sistema imunológico também, como que ele Uhum. age, né? Sim. Com esse pigmento, com essa agressão, enfim. Por que é que acontece esse sumiço após 7 dias, depois feito mágica, tirou o coelho da cartola, não, tirou a sobrancelha da cartola, a sobrancelha volta a aparecer. Então, a gente tem aí algumas questões, né? Primeiro que
Antes, hoje a gente trabalha com uma técnica bem natural, que a pessoa já quer que fique, quando olha, já diz assim, ah, eu quero que fique assim, né? Parece que ela já nasceu com aquela sobrancelha. Anteriormente, não. Como a gente trabalhava um pouco diferente, o pessoal já ficava assim, nossa, tá muito escuro, tá muito forte, né? Então, primeiro essa questão de que, quando eu estou fazendo a abertura aqui da minha pele, seja com a lâmina ou seja com a agulha, a partir do momento que eu atravessei a primeira camada, né, a epiderme, o extrato córneo e tal, isso aqui está visível, né? Então a gente vê uma cor mais intensa. Também há um excesso de pigmento, né? Que eu não posso esfregar, eu cliente, né? Não posso esfregar, então a gente vê também mais intenso. Porém, o que acontece quando o pigmento entra na nossa pele, né? A gente falou dali dos soldadinhos, né? Das sentinelas que acionam o comando geral. E, na verdade, uma série de fatores acontece lá dentro para reorganizar, porque eles entendem que, num primeiro momento, eles entendem que a defesa tem que ser feita sem pensar muito, porque é uma questão de sobrevivência, né? Eles não sabem, naquele primeiro momento, essas sentinelas, elas não são especializadas como comando geral. Essas sentinelas, elas aqueles soldados que vão com tudo, assim, né? Ataca de uma Eles não vez. querem saber se vai ficar bonito, se vai ficar feio. Eles querem sanar o problema. Quer proteger exatamente o nosso organismo. Então, o que acontece? Nesse primeiro momento, inclusive, quando não são somente as células de defesa que são acionadas, mas outras células também, que vamos dizer assim, seriam uns pedreirozinhos, porque vamos dizer que o inimigo chegou derrubando uma barreira, né? Que é a nossa pele. Ele desestruturou ali, a lâmina, a agulha desestruturou. Então, existem outras células que elas também vão trabalhar para fazer a remodelação ali do tecido. Então, o que acontece? A partir do momento que está tendo um ataque intenso, aquele primeiro ataque, e outras células estão trabalhando naquela remodelagem, visualmente é complicado eu enxergar, né? Quando saiu aquela primeira casquinha, aquela primeira coisa, visualmente, como tá nessa, vamos dizer assim, nessa bagunça, né? É mais complicado de eu enxergar. Só que a partir do momento que as coisas vão se reajustando, vão voltando para o lugar, vamos dizer assim, aí eu volto a ter uma melhor visibilidade. Então é isso que acontece, tentando falar de uma maneira mais simples, né? É isso que acontece. Então é uma questão realmente biológica. Não, né? A gente brinca dizendo que mágica é essa, mas é uma questão realmente Eu falo, gente, a máquina do organismo é perfeito, então não adianta. Tem que ter o processo. Não, eu falo para elas, né, Kelly? As pessoas têm uma ideia da micropigmentação. Teve um comentário aqui da Jennifer. Essa catequese com as clientes é muito difícil. É muito difícil porque elas não entendem, né? Sim. Elas acreditam que saindo, elas pensam que é uma maquiagem. Muitas clientes até hoje ainda acham que vai sentar e é como se você fizesse uma maquiagem nela, que daquele jeito que ficou, ela vai embora. Elas não entendem que você está trabalhando ali com organismo, com micro-organismo, né? Que o corpo vai responder aquilo que foi feito. A gente está introduzindo algo, a gente está trabalhando no processo inflamatório e que o corpo vai reagir. Não tem como, né? Mas assim, levar essa consciência para elas, às vezes, realmente é um desafio. Mari, agora eu vou te contar algo que para mim foi muito natural pelo trabalho com jornalismo, mas é uma dica que a gente pode deixar para as pessoas. Quando as clientes elas me procuram e elas confirmam o procedimento, eu tenho um videozinho que eu fiz explicando como é esse processo e justamente essa questão do comunicar, de facilitar a comunicação, dizendo, mesmo que de forma lúdica, né? Que no caso tem os soldadinhos, isso e aquilo, aí eu falo dessa questão da pele, que não, a pele vai voltar, tá aberta, então você vai ver nítido. Então eu fiz um vídeo lúdico que eu mostro para elas, né? Que eu envio para elas
Então, quando elas chegam no espaço, eu, viu o videozinho, viu que é isso e aquilo outro, tal? Elas, sim, gostei, achei muito bacana, tal. Você já envia Mas esse você vídeo antes. acredita, você acredita que eu não tenho problema? Os problemas que as pessoas relatam com as clientes, eu não tenho. Por, Eu por conta acredito. de um videozinho mais didático. Então, Sim. assim, dá trabalho só nesse primeiro Comunicação. momento de você fazer, elaborar esse vídeo, mas é um trabalho pequeno comparado com tudo que A você dor de ganha cabeça. posteriormente. De uma comunicação clara. É tanto que é engraçado. Eu que vou atrás delas. As minhas clientes não me procuram no pós. Eu vou atrás delas. E aí, tá Aham. tudo bem? Ah, tá claro, Como é que ou não tá sabe? escuro, ou tá não sei o que lá, mas tá como você disse, tá como lá no Aham. videozinho. Entendeu? Então elas ficam tranquilas. Bem, perfeito, essa ideia é maravilhosa, já vou passar para as minhas alunas. Até porque tem um vídeo que rolou e ainda rola, e às vezes eu até hoje demora, faz muito tempo que eu não enviava, mas às vezes eu acabo tendo que enviar para uma cliente ou outra, que é um vídeo da Renata Barcelli. Você já deve ter visto esse vídeo, eu não sei se você já viu, que ela fala a respeito, é um vídeo bem antigo, Sim. que ela fala a respeito do processo de cicatrização mesmo, né? Do que acontece, no dia tá bonito, no dia seguinte tá escura, porque oxidou, que é como se fosse um machucado, né? O corpo tá ali Aham. entrando em defesa, e depois essa casquinha sai, aí a cor tá falhada, ou praticamente sumiu, a cliente fica desesperada. Então ela tem esse vídeo, mas eu achei interessante, geralmente eu mandava no pós. Eu achei interessante você falar que você manda antes já, Isso, mando antes, mando. tipo, você já assista para você estar ciente aí, não venha com. E aí, justamente por eu mandar antes, quando elas chegam, eu reforço a informação. Então, fica mais fácil delas guardarem, né? Então, isso Sim, ajuda muito mesmo. ajuda muito, por quê? Porque elas vêm também, né, Kelly, numa gana de fazer o procedimento, e eu percebo isso quando elas vão preencher a ficha de anamnese e o termo de acordo. Uhum. E eu falo, ó, lê do item 1 ao item 12, bastante atenção, com calma. Se tiver alguma dúvida, me pergunta, né? É Sim. uma pressa de preencher É. aquilo ali. Ai, Mari, já li. Aí depois começa, mas é isso, mas é aquilo. Então, assim, o vídeo realmente é uma coisa que é mais visual, então fica Exato. mais fresco, de Pois repente, é, do que ver. você falou algo interessante, porque assim, existem aquelas figurinhas do pós, que é bem conhecida, né? Mas assim, Aham, as pessoas elas prestam mais atenção em vídeo, né? É mais fácil de fixar, inclusive, a eu informação acho. em vídeo. E outra coisa, quando ela vê o vídeo em casa, geralmente, né? Quando você envia antes, ela não tá tão ansiosa quanto no dia. Porque no dia, né, Exatamente. ela tá tão naquela expectativa de fazer que às vezes você fala algo e ela não presta atenção. Não, Então, elas é ficam mais fácil. desesperadas. Elas já querem ver o procedimento pronto. A Jennifer falou assim: como diz o professor Léo Calheiros, a micro tem tudo para dar errado. Nós fazemos milagre. É verdade. Aqui Exato. a gente tem, na verdade, contra algo que a gente não poderia fazer, teoricamente, né? O corpo humano não foi feito para dizer, ó, me pigmentem aqui, me introduzam as coisas que eu quero. Aham, Né? Então a gente exatamente. realmente trabalha ali contra para poder ter um resultado melhor. Você acredita que determinados tipos de pele têm tipos de cicatrização diferente, fixação e absorção do pigmento diferente? Tem. Não exatamente o tipo de pele, né? Mas o organismo como um todo. Porque, por exemplo, a gente sabe que tem pessoas que são mais sensíveis. Por exemplo, eu sofri um arranhão no braço. Eu vou ter um Uhum, tipo de reação e você vai ter um outro tipo de reação. Por quê? sim. Só o fato de alguém ter um sono melhor ou não, isso influencia, porque durante o nosso sono, muitas questões químicas, bioquímicas acontecem no nosso corpo. Então, você ter um sono, aquela história que chama do sono regenerador, né? Sim. Isso é verdade, de fato, é uma questão bioquímica necessária, fisiológica para o nosso corpo. Durante o Então, sono, que tudo acontece, né? tem muita coisa que acontece no período de sono que é importante para o nosso organismo. Então, só o fato de você ter, isso é um fator e são inúmeros.
Então, o fato de eu hidratar ou não essa pele, de cuidar ou não dessa pele, o tipo de Uhum. alimentação que eu tenho, porque, por exemplo, se eu sou uma pessoa que consome muito açúcar, açúcar gera muita inflamação no organismo. Então, se eu já tenho um organismo que ele é inflamado e eu estou causando inflamação, entra naquela história que a gente conversou anteriormente. Não vai ter uma fixação. Porque quando a gente diz assim, quanto maior a inflamação, menor a fixação, reforçando, não é a inflamação que vai ficar, né, enorme, Uhum. aquele edema. A gente Sim. às vezes pensa que é isso, mas não, não. É o fato de ir gerando um conjunto, vamos dizer assim, de inflamações. Isso aí já não colabora. Então, sim, há diferença, né, do organismo, como ele recebe esse pigmento. E uma coisa, por exemplo, até comportamentos. A cliente consumiu álcool, né? Seja antes, um dia antes ou um dia depois. O Uhum. álcool, ele desnatura as células. Como assim, Kelly? Para ficar de uma maneira mais fácil de entender, é como se ele deixasse a célula bêbada. E a partir do momento que a célula está bêbada, ela não. Porque se desnaturar, no caso, é desidratar a célula. E aí, muitas coisas no nosso organismo acontecem com a ajuda da água. Nosso corpo é formado, a maior parte dele, por água. Então, a água é muito importante para as nossas funções no organismo. A partir Sim. do momento que eu tenho a desidratação, a desnaturação de células, elas não vão trabalhar da maneira que elas deveriam trabalhar. Por quê? A célula, a partir do momento que ela não está, né, fortalecida, vamos dizer assim, para executar a função dela como ela tem que fazer, mas ela entende que tem um corpo estranho ali que ela tem que combater, então ela meio que Sim. encapsula ali no bolo. E isso a longo prazo, principalmente, traz mudança de cor. Por quê? O nosso organismo ele não entende que ele recebeu uma cor, ele entende que recebeu um grupo químico. As nossas tintas de micropigmentação, elas não têm somente uma cor, elas têm várias cores, né? Até as de lábio mesmo, elas têm várias cores. Uhum. E aí o nosso organismo entendeu que recebeu vários grupos químicos. Os grupos químicos, geralmente, quando está tudo ok, né, a célula não está desidratada, ela fagocita grupo químico separado. A Uhum. partir do momento, por isso que a gente tem, com o passar do tempo, essa questão da mudança de cor, né? Óbvio que a Sim. gente se utiliza de recursos para essa mudança de cor não ser tão visível, mas isso acontece, é também fisiológico, porque o organismo, Sim. as células vão fagocitando grupo químico separadamente. A partir do momento que a célula está desidratada e tem aquele monte de grupo químico que ela não consegue executar, ela, vamos dizer assim, agarra tudo num bolo só. Porque é uma Vem defesa todo de. mundo. Eu não tenho força para pegar um por um, então eu agarro todo mundo no bolo só. Mas qual é o problema desse bolo só? Esse bolo só pesa. E com o tempo, essa, vamos dizer assim, desce. E essa leve descida para reflexão de cor é aquela história do depósito do pigmento. Quanto mais profundo eu deposito, né, mais escuro Mais eu frio. enxergo. Mais frio fica o pigmento, Mais mais, frio mais fica o escuro. pigmento. Uhum. Então, quer dizer, até o álcool que a cliente consome faz diferença. Sim. Eu falo para elas, quando elas vêm fazer, de lábios nem se fala, né, Kelly? Não pode mesmo. Mas mesmo sobrancelhas e olhos, eu peço para não ingerir álcool pelo menos 24 horas antes, pelo Uhum, menos, e até sim. uns 3 dias depois, né? Uhum, Porque da minha época, quando eu comecei, a gente tinha muito essa questão de que o álcool ele é metabolizado na face, né? uhum. É, eu lembro da minha professora falou assim, por isso quando você vai cumprimentar uma pessoa, ela tá exalando o álcool pela face, pelo nariz. Uhum. Então, E, assim, e também gera processo inflamatório, aí, né, é outro fator, é além do complicado. processo inflamatório, como você falou, aí tem a questão da desidratação, eles, né, tem essa questão de ser metabolizado, ou seja, o álcool vai evaporando, contribuiria para menor fixação do pigmento, enfim. Álcool, na verdade, não é bom, né? A gente gosta de tomar uma cervejinha, um vinhozinho de vez em quando, mas assim, em excesso e para a saúde a gente sabe que não faz bem não, e realmente não O recomendo. ideal é a gente evitar nesse processo, né, primeiro, assim, nos primeiros dias que está acontecendo ali aquele processo inflamatório mais intenso, né? Uhum. Depois tá ok. Não tratou.
O que que eu ia te perguntar? Você acredita que tem muita cliente que pergunta assim para mim, ai Mari, se eu tomar um analgésico, se eu tomar um anti-inflamatório antes, você acredita que ajuda? Vai aliviar um pouco a minha dor, vai reduzir a inflamação? Qual que é a tua opinião a respeito disso? Então, depende do anti-inflamatório, ele pode ajudar realmente, né, para fixar, porque entra naquela história. Se a gente diz quanto maior a inflamação, é menor a fixação, então se há uma inflamação menor, porém, existem alguns grupos de medicamentos que a gente tem que ter cuidado, e aí, como a gente não é especialista, né, em farmacologia, Sim. então, o ideal é que se a gente não conhece o anti-inflamatório, a gente não recomendar. Até porque primeiro que a gente não pode Sim, recomendar, não né, pode, remédio. claro. Mas por que existem alguns medicamentos, mesmo sendo um anti-inflamatório, que pode, né? Não estou dizendo que acontece, mas pode trazer problema. Em que Sim, aspecto? Existem medicamentos que eles alteram o nosso pH. A partir do momento que o pH é alterado, pode acontecer mudanças, reações químicas lá dentro do pigmento, né? Que pode trazer expansão, que pode trazer mudança de cor, porque a gente tem que sempre lembrar, porque o que acontece, que eu sempre falo para as pessoas, a gente enxerga muito macro, e é natural a gente enxergar macro, mas a sim. gente tem que lembrar que existe um mundo micro, que embora eu não enxergue, ele Ele existe. tá lá. Então, ele está lá. E ele faz diferença para esse mundo macro. Então, vai existir Sim. reações químicas lá dentro, porque, para quem não sabe e tiver curiosidade, né, depois de pesquisar, pH é potencial hidrogênio iônico, que assim, a grosso modo de falar para ficar fácil de entender, é como se bracinhos, né, de Aham. elementos químicos ali, ele está com a mão fechadinha, a partir do momento que altera, ele dá as mãos para as outras coisas, acaba tendo interação, e essas Entendi. interações para a gente podem não ser o que a gente quer. Então, o ideal é se a gente não conhece o medicamento, né? É melhor não. É melhor, sabe o que, no caso? A gente indicar um dermocosmético. Primeiro, a gente pode indicar dermocosmético. E os dermocosméticos, eles são pensados exclusivamente para isso. Porque quando Sim. alguém desenvolve, ele pensa em fatores como permeação, né? O que é que o. Porque assim, como é que é composto um dermocosmético? Assim como a tinta é composta, tem o princípio ativo, que é a substância que vai, né, trazer Uhum. vai dar alguma ação, que no caso é de cicatrização. E existe o veículo. O que é o veículo? É o que carrega o princípio ativo para o corpo. Então, ele é pensado especificamente. Esse princípio ativo vai acelerar a cicatrização. E este veículo, seja um gel, seja um creme, enfim, eles pensam por quê? Porque o creme ele vai conseguir permear mais, né, tal camada da Uhum. pele e tal. Então ele é pensado Isso. especificamente para aquilo, para o procedimento, para não ter alteração de pH. Uhum. Então é bacana a gente utilizar e aí eu não estou Voltado entrando para no, aquilo. e aí eu não estou entrando nessa questão de marcas e tal, mas a gente pensar que existem produtos que eles são pensados especificamente para aquilo, Para vendo isso. todas essas questões. E também tem muita questão de bloquear o processo inflamatório ali, né? Ou pelo menos ajudar a diminuir esse processo inflamatório. Tem muito dermocosmético hoje que já vem com essa função também, né? De Isso, trazer exatamente. propriedades não só cicatrizantes e regeneradoras, mas também de conter o processo inflamatório, que para nós, na micropigmentação, seria o principal, né? A gente tentar Isso. aí reduzir Lá ao na, máximo. lá na palestra do Estética aí, eu até citei essa questão do dermocosmético e fazendo a alusão lá dos soldadinhos e da guerra, eu brinquei dizendo que o dermocosmético ele vem como aquele cara da paz, do acordo de paz. Calma, gente, não precisa dessa guerra toda, não vamos brigar. Então Tá bom para todo mundo. o dermocosmético ele faz o que a gente chama de biomodulação, ou seja, modula biologicamente, né, lá dentro do nosso organismo. E a Sim. partir do momento que tem essa modulação, né, ajuda no processo de cicatrização
e aí, consequentemente, ajuda na fixação do nosso pigmento. Porque isso é uma questão assim que tem muita, né, controvérsia. Há profissionais que, eu prefiro não passar nada, a outra, eu passo uma vaselina, eu passo Sim, olhinho de girassol, enfim. Eu parto da premissa que, né, eu acho que tudo que for desenvolvido para que te ajudar nesse processo inflamatório e regenerar esse tecido com mais rapidez vai te ajudar. E como eu disse sim, você, que não interfira na propriedade do pigmento. sim. Porque eu já ouvi falar em outras lives, também não vem ao caso, de que medicamentos não interferiam na cor, e que você podia, que não tinha nada a ver e tudo mais. Eu falei, gente, nada melhor do que você ter vivência Uhum. para poder entender que sim, e eu percebo isso, que pele oleosa, a cor altera de pigmento. Eu vejo isso nitidamente que tem uma diferença da tonalidade. Pele de fumante tem uma diferença, porque a cor da pele do fumante já é diferente. Sim. Logo, você vai introduzir esse pigmento. A percepção visual que você vai ter do pigmento nessa pele é outra, porque é como se tivesse uma meia calça por cima, Sim. né? Uhum. E É. você vai enxergar de uma forma diferente. Se a pele dele já é acinzentada, É, não tem como, né, a Kelly? questão é que assim, as pessoas elas tendem a fazer com o corpo humano, com a saúde no geral, como se fosse uma ciência exata, e não é. O que acontece comigo, Exatamente. o que acontece comigo não necessariamente vai acontecer com você. A gente faz a mesma coisa do Exatamente. mesmo jeitinho, né? Vamos supor que uma outra profissional fez uma micro em você e fez um em mim, do mesmo jeitinho. Mas não, a resposta do nosso Não organismo adianta, não não. adianta. E eu E falo o assim, fato de gente, ter sido assim, uma fumante. Eu já fiz infumante, super fixou, mas uma fumante para outra são organismos diferentes. Então não é o fato de ser fumante exatamente, né? Não é ciência exata. ai, gente, eu adorei isso que você falou, foi fantástico, porque é bem isso. Eu vi numa live, não tem nada a ver isso daí da medicação e não sei o que. Eu falei, É gente, só você eu já pensar, é vi. só você pensar em coisas mais fáceis do nosso dia a dia. Por exemplo, você deve conhecer alguém que fuma e não desenvolveu câncer. E outra pessoa que talvez nem fumou tanto, eu perdi uma amiga que ela nunca colocou um cigarro na boca e ela morreu com câncer de pulmão. Então, assim, não é ciência exata, não significa que a pessoa que fuma, vai desenvolver o câncer. Ela tem uma propensão maior, isso aí ela tem, mas não significa que vai. Não é ciência Exato, exata, né? exato. E essa outra questão que você falou tem gente que diz que não precisa passar nada. Se a gente pensar em apenas regeneração de ferida, porque aqui não deixa de ser uma ferida, na nomenclatura de saúde a gente chama de ferida, né? Eu até brinco dizendo assim, é uma ferida especial, uma ferida com pigmento. Mas é uma ferida. É uma ferida chique. Inclusive, eu até digo para as minhas clientes, assim, olha, não se assuste, mas eu gosto de usar esse termo, até para você não ter dúvida em alguma coisa. Se você não tiver com pós ali na hora, geralmente eu envio pelo celular, mas vamos supor que ela esqueceu o celular, alguma coisa, e ela fique na dúvida, o que eu posso e o que eu não posso. Então, por exemplo, você está com uma ferida, você vai passar maquiagem em cima da ferida? Você não vai. Então, assim, pense que é como uma ferida que facilita. Então, assim, essa questão do não passar nada, se a gente pensar apenas em regeneração de ferida, de fato não precisaria passar nada, porque é tão O superficial que a organismo gente por si só faz já vai. que o organismo dá conta. Só que se a gente lembrar que tem um pigmento que a gente quer que fixe, Fique existem bonito. fatores que fiquem bonito e existem outros fatores, né, que complicam para que esse pigmento não fique lá, porque o primeiro fator já é o fato dele não pertencer ao nosso organismo. Então, isso Sim, já é algo que é como a história de Léo Calheiros fala, né? A micropigmentação foi feita para dar errado, a gente que insiste para dar certo. Mas, assim, já existe esse fator, que ele não faz parte do nosso organismo. E outros fatores, como por exemplo, pele oleosa é uma pele inflamada. A pele oleosa são peles inflamadas. Aí o porquê disso, aí existem vários fatores. Pode ser do sol, pode ser questão hormonal, pode ser N fatores. N fatores, Mas, aham. mas é uma pele inflamada. Então, se é uma pele inflamada, já tem uma inflamação. Eu causei uma inflamação
Então, a probabilidade de ter menor fixação é maior se eu não passar nada. É lógico, né, Kelly? Então, essa questão de não passar nada faz sentido se e somente se eu estiver pensando apenas na regeneração da ferida. Aí, ok. Mas se eu Uhum. quero melhorar a fixação, aí o ideal é sim utilizar Utilizar. algo que vá biomodular a inflamação para que eu tenha maior Uhum. fixação do pigmento. Eu concordo plenamente com você. E até porque, assim, eu sou meia doida do remédio, né? Eu tenho até que me controlar. Qualquer dorzinha, eu tô tomando um remedinho. Aham. Mas eu acredito que quando há necessidade, e é bem o que você falou, no caso da micro, gente, é uma ferida chique. Então, assim, não é simplesmente o organismo se Uma regenerar. ferida A chique, gente quer gostei. uma ferida chique. A gente quer que aquilo que você colocou ali, que aquilo fique. Não só que ele fique, que ele fique bonito. Porque Isso. se eu tenho um processo inflamatório exacerbado, não só eu não vou ter uma fixação boa, como eu também posso ter uma expansão muito maior do pigmento. Isso, Não é exatamente. verdade? Exatamente. Então, assim, é uma série de fatores que vão contribuir. Técnica, pós da tua cliente cuidar, né? Mas eu acredito muito nessa questão. Ó, teve alguém que gostou também ali da ferida chique. Mas não é uma ferida chique, gente. A gente provoca ela ainda. A gente paga por ela para ter uma ferida chique no rosto. Então, eu Exatamente. acho que sim. E o que você falou, eu achei fantástico também, como tudo, né? A gente sabe que o organismo, quando ele está sadio, ele vai responder melhor em todos os aspectos para qualquer coisa que você fizer. Uhum. Seja no ramo de saúde e no ramo da estética, não acho que vai ser diferente, porque o organismo que está equilibrado, que está tudo ok, ele vai responder melhor. E eu percebi isso quando eu micropigmentei, eu tenho a minha nutricionista é minha cliente. E, gente, a cicatrização dela é absurda. A pele dela é fantástica. Aham. Ela tem uma alimentação maravilhosa, não preciso nem falar. Ela é incrível. E, gente, falava assim, meu Deus, como, olha, é impressionante a diferença Diferença. de uma pele, de um organismo que está hidratado, desinflamado e saudável. Sim. Sem contar ali nas questões psicológicas. Eu nem entrei no mérito de questão psicológica, né, Kelly? Aham. Estresse, Pois cortisol é. explodindo, ansiedade. Você concorda comigo que isso tudo influencia também? Você Com vai. certeza. Com certeza, a nossa mente ela tem um poder muito grande sobre o nosso corpo, né? Não à toa existe gravidez psicossomática, por exemplo, né? Olha A gravidez isso. psicológica. E a gravidez psicológica, ela altera o organismo, a barriga cresce, a mama, né, Gente, tem o leite e não tem bebê, né? Então, pensa, meu daí a Deus, gente tira o quanto o nosso psicológico interfere também no nosso psicológico corpo. interfere, e se você está no nível de estresse muito alto, a gente percebe isso que você está deixando o teu corpo mais estressado. Né? A Uhum. tua mente está deixando o teu corpo mais estressado. Um organismo estressado, ele está com um hormônio de cortisol muito alto. Isso, Você já vai exatamente. comprometer o teu processo de cicatrização por si Uhum. só. Isso. Enfim, nada vai estar funcionando bacana. Então não adianta você achar que é só. Muita gente bota a culpa. E as profissionais às vezes se culpam muito, né? O que foi que eu fiz? O que foi que não deu certo? Por que que isso aconteceu? Gente, não é o que a Kelly falou, não é uma ciência exata, é uma série de É uma série fatores, de né? É fatores, uma exatamente. série de fatores que vão contribuir para que aquele procedimento tenha um resultado de excelência. Pois é, e aí a gente pode pensar, nossa, mas essa é uma série de fatores, então como é que eu vou saber, né? E aí entra a Uhum. questão da gente tentar se preparar ao máximo no sentido de conhecimento, porque, embora eu não tenha um controle exato, por ser uma série de fatores, mas eu meio que tenho mapeado aquilo ali, né? A partir do momento que eu tenho uma ficha de anamnese e que eu saiba interpretar a ficha de anamnese, porque Tá. infelizmente muita gente faz uma ficha de anamnese por fazer e não sabe interpretar, não sabe a leitura daquilo Uhum. ali, né? Sim. Então é importante a gente ter o conhecimento. Quais são as patologias geralmente que podem
não ser boas para o meu resultado, mesmo que não seja impeditiva, mas que pode trazer alguma alteração, seja de expansão, seja de não fixação. Quais são mais ou menos os medicamentos? Porque embora exista uma gama imensa que a gente nunca vai saber de medicamentos, mas a gente sabe pelo menos as substâncias, a família da amoxicilina, tal. Então, assim, a gente escolheu trabalhar com algo que eu sempre falo, é embelezamento, é arte, mas é saúde e ciência. Não Exato. precisamos virar, por exemplo, expert em química, expert em fisiologia, não precisamos, mas pelo menos o básico, a Básico, base, a a gente gente precisa entender. precisa. Porque a partir do Exato. momento que a gente tem esse conhecimento, a gente meio que tem a coisa ali mapeada. Mesmo que eu não saiba o resultado exato, não sendo ciência exata, mas eu sei mais ou menos o caminho O que caminho que vai. eu posso seguir. Eu concordo plenamente com você. Eu acho que quanto mais eu falo que a comunicação é o que você estava me falando, que os problemas que elas têm é tão fácil, gente, de evitar esses problemas. A partir do momento que você tem uma avaliação consciente com a tua cliente, que você conhece a tua cliente, que você sabe o organismo, não que você, é o que você falou, você não vai saber tudo, mas você vai fazer um estudo, você vai fazer, são perguntas simples, Kelly, que você pode fazer para elas e que já vai te eliminar uma série de fatores para você ter complicação, né? Então, assim, se eu tenho uma pele com dermatite, fica vermelhinha, me fugiu o nome agora, Psoríase, rematose, psoríase, rosácea, rosácea, exato. várias. Gente, eu já sei que são peles que vai me impedir de fazer? Não, se não for na região da sobrancelha, não tem problema, você pode fazer. Vão ter cuidados que você vai ter que ter, e às vezes essa cliente vai precisar de um retoque a mais. E aí a cliente faz esse procedimento, se você não explica isso para ela, ela não tem obrigação de saber. Você, enquanto profissional, tem a Exatamente. obrigação de falar, Isso. entendeu? Você Uhum. tem que saber disso. Pelo amor de Deus, você está trabalhando com pele. É. Então, assim, mas eu vou ter que fazer outro retoque. Não deixa para falar isso depois. Uhum. Conversa com a tua cliente antes, seja sincera com ela. Explique Exatamente. pelo que ela vai passar, né? E com Uhum. certeza, pelo menos aí 90% dos teus problemas estarão resolvidos. E esse negócio do videozinho, gente, achei fantástico. Já vou passar para as meninas. Eu tenho uma super sacada, assim, que já vai ajudar absurdamente. É verdade. Kelly, meu amor, eu quero te agradecer, viu, por essa Eu que aula agradeço. Foi incrível. bom. Nossa, gente, eu quero você mais aqui. O Ricardo tá aqui, meu esposo, ele que faz o laser aqui, tá aqui, ó, falando que foi, que ele adorou, foi uma aula pra Ai, que gente. bom. É o que você falou, a gente não é especialista em ciência, biologia, fisiologia, todas essas ias aí. Aham. Mas a gente tem sim. A gente trabalha com pele, a gente trabalha com arte em tela viva, né? Nós Isso. fazemos arte, mas a nossa tela é viva e ela vai responder aquilo que a gente fizer. Então a gente tem que sim, pelo menos, buscar saber o básico para ter um resultado melhor e para poder entregar o nosso melhor para nossa cliente. Quero te Exatamente. agradecer, quero aqui te parabenizar de verdade pelo prêmio que você Obrigada. ganhou, que eu estava vendo. Obrigada. Nossa, achei muito incrível. O que foi? Foi tipo um reality, alguma coisa assim? Foi, no caso, eu faço parte do plano de carreira do Micropigmentador Sucesso e teve uma competição, né? A gente Entendi. passou por várias etapas para conseguir justamente chegar no palco do Estética In. Que E aí, incrível. e aí eu acabei conquistando a vaga, né? Mas reforçando assim que as meninas são incríveis. Inclusive eu falei assim, nossa, é uma responsabilidade imensa, porque eu não estou subindo sozinha, eu estou subindo representando a Com todas. certeza. E foi Mas uma experiência bem bacana. que orgulho nossa da Heart ter você lá com a gente. Nossa, eu fiquei muito. Ai, fiquei babando lá. Falei, ai, que coisa mais linda do mundo. É mérito todo seu, viu? De verdade. Eu tenho muita Obrigada. admiração por você. Agora que eu sei um pouquinho mais da tua história, né? De como que você migrou do jornalismo para micropigmentação, eu já achei incrível, entrou de cabeça mesmo. Parabéns mais uma vez, viu? Pelo teu trabalho, pela tua Obrigada. dedicação no micro, de trazer tanto conteúdo de qualidade, de olha, conteúdo muito valioso para nós.
Que Deus te Obrigada, ilumine Mari. cada vez mais, viu? Amém a Obrigada por nós. compartilhar e E transbordar. eu quero também expressar minha admiração por você. Glória a Desde que a Deus. gente se conheceu lá no grupo, você me chamou a atenção, principalmente, lógico que eu já tinha visto os trabalhos e tal. Eu não vou nem falar da profissional que eu já admiro, mas eu vou falar principalmente da pessoa, porque você é aquela colega que está sempre com palavras de incentivo, você é aquela colega que acolhe, que tenta ajudar, e isso é tão bonito nas pessoas que me chama muita atenção.